Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal falou pela manhã que minha próxima vinda já vem com a mudança. Eles falaram... O pessoal falou que ou o pastor Averusca, a liderança, está gostando tanto de mim, ou eu estou gostando tanto daqui. A gente não sabe como resolve isso. Brincadeira. É um prazer, uma alegria estar com vocês mais uma vez. É sempre tão abençoado, e o mais maravilhoso é que de alguns meses para cá tanta coisa já aconteceu, prédio novo, congregação nova, igreja nova. Meu Deus do céu, como as coisas têm acontecido, e é resultado, obviamente, de direção divina, compromisso com o Senhor, com a vontade do Senhor, com a direção divina, e isso não vai parar mais. Amém? E eu quero nessa noite somente poder compartilhar uma palavra que vai contribuir de alguma forma, vai fazer com que você saia daqui edificado. Não vim aqui nessa noite para inventar nada, te dar nenhuma revelação nova, nada que você já não saiba, já não conheça. E obviamente, como eu disse, meu objetivo é reforçar verdades tão fundamentais da Escritura, princípios tão fundamentais da Palavra de Deus, que nós não podemos de forma alguma perder de vista. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 4, não vou falar de escatologia, por mais que você pense logo que ao lermos o Apocalipse vamos mexer com as últimas coisas. Não vou falar sobre escatologia nessa noite, eu vou falar sobre idolatria. E eu confesso que, quando Verusca entrou em contato comigo, buscando ao Senhor, eu resisti bastante, falar sobre isso. Senhor, é isso mesmo, porque geralmente o pregador, quando vai numa igreja assim convidado, ele quer pregar sua melhor mensagem, aquela mensagem que vai jogar o povo para cima, deixar todo mundo entusiasmado, animado. Mas sabe, irmãos, isso foi ficando cada vez mais forte, eu entendo que é isso que preciso compartilhar com os irmãos nessa noite. Apocalipse capítulo 4, eu vou dar uma pequena volta com você, e você vai entender onde eu vou chegar. Capítulo 4, a partir do verso 11, a Bíblia diz, a descrição, o que você lê aqui no capítulo 4, é uma porta aberta no céu, desde o verso 1, e é dito a João, sobe para aqui, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas, e ele vê, o trono de Deus, o texto fala isso a partir do verso 2, eis, me achei em espírito e armado no céu um trono, no trono alguém sentado, ele fala dos 24 anciãos, ele fala dos 4 seres viventes, e de alguma forma ele descreve toda a criação de Deus, dando louvor a Deus. É isso que o verso 11 diz. Verso 10, para não pegar aí, colocar o 11 dentro do seu contexto, o texto diz no verso 10, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque toda a criação dá louvor a Deus. O texto diz, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. No capítulo 5, o capítulo 5 começa com João vendo na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo, e todo ele selado com 7 selos, e o texto diz que João chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. E aí o verso 5 diz, todavia, capítulo 5 de Apocalipse, o verso 5, o texto diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Dê um salto comigo aí no capítulo 5 ainda, para o verso 9. O texto diz, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Sabe, irmãos, você tem 2 momentos. Você tem a adoração dirigida a Deus como Criador. Lemos isso no 4:11, Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas o nosso Deus criou. Pela sua vontade vieram a existir e foram criadas. E no capítulo 5 você tem um cordeiro que entra também como um alvo de adoração. E aí o texto diz, no verso 5 verso 13, diz que aquele que está sentado no trono e também ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então a criação adora a Deus como Criador, e o Cordeiro também é um alvo de adoração de toda a criação. Irmãos, nós olhamos para diversos momentos da Escritura e salta mesmo uma nota de louvor no nosso coração, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia vai mostrar, e eu não quero ser tão exaustivo, porque eu quero chegar com você num ponto muito específico, mas, por exemplo, o salmista, no Salmo 19, o texto diz, Salmo 19, dos versos 1 a 4, o texto diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. O texto diz: e deles não se ouve nenhum som. Entretanto, ou no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que o salmista está dizendo? Que a criação, ela está transmitindo uma mensagem. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, o Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Paulo diz que atributos invisíveis de Deus, o eterno poder do nosso Deus, a sua própria divindade são claramente percebidos, podem ser reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. É por isso que eu consigo entender o Apocalipse e a criação de Deus, dando a Ele louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, nós também conhecemos a imagem, a mensagem, e sabemos a condição em que a criação, ela se encontra por causa do pecado do homem. Nós sabemos, e eu não vou recontar a história que você já conhece, mas Deus dá uma responsabilidade ao homem, e o homem é irresponsável, de forma obstinada, de forma consciente, ele desobedece, ele fracassa, ele falha, e ao desobedecer e fracassar, irmãos, a criação sofreu as consequências, o homem sofreu as consequências, o próprio cosmos, o próprio mundo criado sofreu as consequências do pecado de Adão. De um homem criado com potencial de imortalidade, de eternidade, agora a morte é uma realidade, por meio de um só homem. Romanos 5,12, Paulo diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. O homem que originalmente foi criado para refletir a imagem de Deus, para governar e dominar toda a criação, esse ser humano agora se vê, por causa da sua desobediência e por causa do pecado, ele se vê escravo de si mesmo. Aos Efésios, Paulo diz, escravo da carne, dos pensamentos. Essa era a forma de vida na qual nós estávamos antes de Cristo, e foi o pecado do primeiro Adão que colocou, e que nos colocou, e que colocou a humanidade, a criação divina, nessa condição. Então, de criados para refletir a imagem de Deus, para desfrutarmos de comunhão com Deus, o homem agora se vê inimigo de Deus.
O homem agora se vê numa condição de condenação. A Bíblia diz, foi dito a Adão, em Gênesis 3:19, 3:17, 18 e 19, que a própria terra era maldita por causa do pecado de Adão. Você tem uma cena no capítulo 8 de Romanos, onde Paulo diz que a própria criação vai chegar o momento em que ela será livre do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas até que isso aconteça, irmãos, eu não sei se eu gosto muito de viajar, e eu já fui a lugares belíssimos, não só no nosso país, mas fora do país. Irmãos, tem lugares que a paisagem ela é deslumbrante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num lugar onde a paisagem era tão deslumbrante, e você olha para a criação e você enxerga na criação beleza, algum resquício ainda de beleza da criação na sua originalidade, mas o homem pecou, e o homem ao pecar compromete a própria criação. E essa criação, ela ainda não tem o poder de transmitir toda a sua beleza, toda a sua glória, tudo aquilo que Deus originalmente projetou, ela ainda não tem o poder de transmitir, porque ela é uma criação caída. E talvez alguém, nesse ponto específico, fique desanimado. Por que eu devo adorar a Deus como Criador, sendo que eu olho para a criação divina, eu olho para o ser humano, eu olho para o que o ser humano se tornou, eu olho para o que a criação se tornou, eu não vejo motivos para adorar a Deus como Criador. Mas sabe, é por isso que no capítulo 5, um cordeiro entra como alvo de adoração. Porque o cordeiro é a resposta de Deus para a condição em que o meu e o seu pecado nos deixou, e deixou a própria criação. É por meio do Cordeiro, é por meio daquilo que Deus fez em Cristo, que Deus está endireitando a sua criação. É por meio daquilo que Deus fez em Cristo, que Deus está colocando de novo o seu plano nos trilhos. É por meio daquilo que Deus fez em Cristo, por meio da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo, que Deus pôde, e Deus está trabalhando, irmãos, desde o Éden, quando o homem pecou, quando ainda no Éden, Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu, sinalizando, mostrando, apontando para o homem, de que viria um cordeiro, que seria o seu substituto, e por meio da morte desse cordeiro, por meio do sangue derramado desse cordeiro, nós seríamos cobertos com vestes de salvação, e que de novo teríamos comunhão, de novo teríamos relacionamento, de novo seríamos participantes da natureza divina. Você é filho de Deus, você é participante da natureza divina. O pecado do primeiro Adão nos deixa numa condição de condenação. Veio o segundo Adão, ele foi tentado à semelhança do primeiro Adão, porém ele não falhou, não fracassou, não desobedeceu, e a obediência do segundo Adão devolveu ao homem a presença de Deus, devolveu ao homem a comunhão com Deus, devolveu ao homem, ou fez do homem uma nova criação. Eu e você não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, eu e você não somos mais estranhos, inimigos, alheios às promessas, não. Hoje, como Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, nós somos concidadãos dos santos, nós somos hoje membros da família de Deus. Então o pecado do primeiro Adão deixa a humanidade na condição de pecador destituído da glória de Deus. Quem esteve aqui sexta-feira, nós falamos sobre isso. Pecador destituído da glória de Deus não é a nossa condição hoje, era o estado e a condição em que nós nos encontrávamos antes de Cristo. A nossa condição hoje é justificados por fé, nós temos paz com Deus. Então é por meio do Cordeiro que Deus está endireitando a sua criação, e tão vasta é a obra de Cristo em nosso favor, em benefício da humanidade, que todos os benefícios não caberiam em uma única palavra. É por isso que você vai encontrar diferentes termos ao longo das Escrituras, principalmente nas epístolas. É por isso que você vai encontrar diferentes expressões para descrever a minha e a sua condição hoje em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos. O que é ser redimido? Nós éramos uma propriedade de Deus, que Deus perdeu essa propriedade, mas essa propriedade foi reavida por meio de um preço que foi pago. Isso é redenção. Nós fomos justificados. Havia um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, mas fomos justificados. Ele removeu esse escrito de dívida, encravou eles na cruz, despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nós fomos justificados. Nós fomos, como eu acabei de dizer, regenerados.
se você pudesse ver você por dentro, não naturalmente falando, não estou falando de sangue, de órgãos, de músculos, de veias, não é disso que eu estou falando, se você pudesse ver você por dentro, espiritualmente falando. Eu e você, aos Coríntios, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito, um só espírito com Ele. As nossas vidas se misturaram com a vida dEle. Fomos redimidos, Ele foi o nosso substituto, Ele se identificou com a nossa condição, Ele nos substituiu. Tudo isso você vai aprender no Rema em 3 matérias muito específicas: realidades da nova criação, justiça de Deus e a matéria aliança de sangue. São 3 matérias que mexem profundamente com a redenção do homem. Então, nós temos a criação adorando a Deus porque Ele é Criador. Mas você tem um cordeiro que entra como alvo de adoração. E como o capítulo 5, verso 13 diz, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E porque o cordeiro é um alvo de adoração? É porque é por meio do cordeiro, é através dele que Deus está endireitando a sua criação. Os capítulos finais, da última vez que estive aqui, falei exaustivamente sobre isso. Os capítulos finais do Apocalipse descrevem a transformação da própria criação, um novo céu e uma nova terra, eu e você em corpos incorruptíveis, imortais, não vai haver pranto, luto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas passaram. É por isso que o Cordeiro entra como um alvo de adoração, porque é por meio daquilo que Deus está fazendo, fez em Cristo, é por meio daquilo que Deus fez em Cristo que estamos sendo conduzidos, ou reconduzidos à nossa originalidade, àquilo que Deus originalmente projetou para nós. Só que onde eu quero chegar com toda essa história? Muitas vezes, ao invés de darmos a esse Deus Criador e Redentor, darmos a Ele a nossa adoração, nós temos substituído essa adoração a Deus por ídolos. Nós nos tornamos idólatras. O nosso coração se transformou em uma fábrica de ídolos. E talvez quando se fala em idolatria, essa mensagem não é tão falada, tão pregada no nosso meio, porque quando se fala em idolatria, a gente não tem uma imagem na qual nós estamos nos curvando diante dela. Você vai olhar, por exemplo, para o livro de Atos, você vai ver diversas culturas dos povos antigos, você vai ver que eles adoravam diversos deuses, cada cidade venerava suas próprias divindades preferidas, construíam templos ao redor delas. Vou citar algumas. A Paternon, a deusa Atena, entre outras divindades, eram representadas em cada espaço público. Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, a deusa da fertilidade e da riqueza. Então talvez alguém diga, idólatra, eu não estou vendo nenhuma imagem, eu não sou idólatra. E o que a nossa sociedade tem feito, nós não somos muito diferentes, infelizmente muitas vezes não somos muito diferentes dessas culturas antigas. Cada um de nós, muitas vezes, somos dominados pelos nossos conjuntos de ídolos. Quais são eles? Nós temos nossos templos, torres empresariais, spas, academias, estúdios, estádios, deuses da beleza, do dinheiro, que assumiram proporções sublimes em nossa vida individual e em nossa sociedade. Podemos não nos curvar fisicamente falando diante de Afrodite, mas muitas jovens são levadas à depressão, a disfunções alimentares por se preocuparem de forma exagerada e divinizar a beleza. Tem alguém comigo? Amém. Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos um verdadeiro sacrifício de filhos da família para conquistar mais dinheiro e mais dinheiro. Não estamos sacrificando, queimando incenso, não estamos nos dobrando de joelho, mas, como eu disse, estamos sacrificando a família em nome de mais dinheiro, em nome de prestígio, em nome de poder, em nome de alcançar lugares e posições. Muitas vezes nosso coração está exatamente como o Areópago ateniense. Quem se lembra de Atos 17, Paulo em Atenas? Ele é levado, a Bíblia diz que seu espírito se revolvia em face da idolatria tão predominante na cidade. E ele pregava Jesus e a ressurreição.
E eles disseram: o que esse tagarela está falando? Levam ele a um lugar chamado Areópago, e ali diversos objetos de cultos, diversas divindades eram adoradas pelos atenienses. E a Bíblia diz que a partir de um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, Paulo começa a anunciar: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, esse Deus que eu anuncio, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não é servido por mãos humanas, não habita em templos feitos por mãos humanas, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado previamente os tempos, ele fez o ser humano e criou o ser humano para que busque a Deus. Ele diz: se tateando possa achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Ele diz: porque é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. O homem, ele ergueu, infelizmente, muitas vezes erguemos ídolos em nossos corações. E o sentido e eu vou tentar chegar no equilíbrio, pelo amor de Deus, tá bom? O sentido é que muitas vezes tomamos coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais, até a família, e fazemos destas coisas, que são boas. Quem não quer ter sucesso na carreira? Quem não quer ter uma família, um casamento bem estruturado? Quem não quer ter bens materiais? Quantos concordam que não há nada de errado nisso? Agora, o problema é que nós muitas vezes tomamos essas coisas e fazemos delas os nossos bens últimos. Fazemos dessas coisas a coisa mais importante da nossa vida. Tomamos essas coisas e colocamos e divinizamos essas coisas. Colocamos essas coisas num lugar de primazia nas nossas vidas e nos nossos corações. E é curioso que há um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 6, a partir do verso 19, você vai se lembrar do texto. Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Jesus diz: ajuntem para vós outros tesouros no céu. Ele diz lá: traça e ferrugem não corrói, ladrão não escava e nem rouba. E Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí vai estar também o seu coração. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele fala da riqueza. E ele fala da riqueza e chama a riqueza e intitula a riqueza de um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar a um, vai aborrecer o outro, vai se devotar a um, vai desprezar o outro. Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e nem as riquezas. O que Jesus está dizendo? Que a riqueza pode assumir uma proporção de senhorio, tomar um lugar de tamanha primazia no coração de alguém, a ponto de se tornar o Deus da pessoa. Isso é idolatria. Quem está comigo? Amém. E aí ele entra naquilo que nós tão bem conhecemos, né? Por isso ele diz: não andais ou não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Ele manda olhar pássaro, ele manda olhar lírio do campo. Ele diz: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, com que nos vestiremos. Ele não está falando simplesmente para alguém que tem falta dessas coisas, e ele previne essas pessoas para que não fiquem preocupadas, porque nada vai faltar. Não é disso que ele está falando do que, aonde está o tesouro, vai estar o coração da pessoa. E muitas vezes o coração está somente nas coisas dessa vida. Comer, beber e vestir, preocupado demais. Essas coisas, como eu disse, assumem proporções inimagináveis nos nossos corações. Nós desejamos aquilo, fazemos tudo por isso, e como eu disse, estamos dispostos a sacrificar aquilo que realmente é importante em prol dessas coisas naturais. Jesus falou, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar. A questão é o que vai ter a primazia no nosso coração. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: essas coisas serão acrescentadas. É por isso que eu olho para Paulo e entendo Paulo dizendo: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Eu sei estar humilhado, exaltado, fartura, abundância, em todas as coisas eu tenho experiência. Por quê? Porque a forma de viver do apóstolo Paulo não estava baseada nas coisas naturais. As coisas naturais e bens materiais não eram o seu desejo, os seus bens últimos. Quem está comigo nessa noite?
Então, o que nós muitas vezes fazemos? Tomamos coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais, e fazemos dela os nossos bens últimos. Nossos corações as diviniza como se fosse o centro da nossa vida, porque achamos que as coisas naturais, elas podem nos dar significado, proteção, segurança, se as alcançarmos. O que é um ídolo? Um ídolo não é, como eu disse, e eu acredito que a essa altura você já conseguiu entender onde eu quero chegar. Um ídolo não é somente uma imagem na qual diante dela você se curva. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para alguém. Se alguma coisa se tornou mais importante do que Deus, mais essencial do que Deus, se alguma coisa consegue ter mais a sua alegria, a sua felicidade, a sua entrega, se você e eu conseguimos gastar nosso tempo, dinheiro, suor, esforço, mais do que Deus, nós estamos diante de um ídolo. O que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. É qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão essencial na vida de alguém, que caso a pessoa chegue a perder isso, achará difícil continuar vivendo. Se alguma coisa se tornou tão essencial, a ponto de ocupar esse lugar no nosso coração, e se viermos a perder tal coisa, e nós, ao perdermos tal coisa, nós vamos achar difícil continuar vivendo, estamos diante de um ídolo. Por que Deus pediu a Abraão e Isaac? Hein? Tudo bem, professora de aliança? Eu vou tirar um pouco a tipologia, tá bom? Daquilo que entregar Isaac apontava. Você já conhece essa história. Mas por que Deus pediu a Abraão e Isaac? Quem se lembra do que Deus disse a Abraão quando pede Isaac? Pega teu filho, teu único filho, a quem você ama. Deus não queria Isaac. O que Deus não queria era que Isaac se tornasse a coisa mais importante no coração de Abraão. E aquilo que foi algo e uma promessa, e o cumprimento de uma promessa da parte do próprio Deus, se tornou mais essencial, mais primordial, tomou conta do coração de Abraão. E o que Deus estava fazendo? Deus estava sacrificando um ídolo do coração de Abraão. Para que Deus deixasse de ser, para Abraão Deus deixou de ser o mais importante. Tanto é verdade que ele não sacrifica o menino não é sacrificado, porque ele não queria o menino. Quem está comigo? Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele paixão, energia, recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Vou repetir o que é um ídolo. Um ídolo, se ele assumir uma posição de primazia no nosso coração, de controle sobre nós, estaremos dispostos a gastar paixão, energia, recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Como eu disse agora há pouco, pode ser família, negócios, carreira, dinheiro, conquistas, aclamação da crítica. Você sabia que até no ministério isso pode acontecer? Você sabia que o próprio ministério, ele pode se tornar e pode tomar um lugar de primazia no coração de alguém, a ponto de sacrificar o real propósito de se estar no ministério. Eu vejo determinados ministros e parece que tudo que eles produzem somente para ter o louvor dos críticos. Alguém que entrou nesse terreno, ele deixou as reais motivações, os reais propósitos de se estar no ministério. Eu conheço pessoas que, intelectualmente falando, elas realmente estão num degrau acima. E, irmãos, eu tive uma experiência, com um amigo que, ele é tão inteligente, eu pergunto para ele, quase que eu falo o nome do vaso, eu pergunto para ele, cara, o que você faz? Ele diz, desde criança eu leio muito, desde criança eu estudo, eu leio, hoje é o Google, mas lá atrás era aqueles livros, não é da minha época, Não... Quem lembra daquele, como era o nome daqueles livros? Isso, a tal da Barça, eu não lembro, não é da minha época. Então ele fala assim, ele dizia, olha as palavras dele, ele disse,
Tiago, eu tenho que lutar contra isso, porque eu tenho preguiça de gente que às vezes não consegue me acompanhar. É verdade, ele fala dessa, eu posso falar na lata como ele abriu o coração uma vez, ele falou, eu tenho preguiça de gente burra, nesse nível. Só que é uma pessoa que a própria capacidade intelectual levou a pessoa a se orgulhar disso. E por um tempo você via que tudo que produzia somente para ter o louvor e a aclamação dos críticos, porque tem a turma dos críticos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, então saberei que eu tenho valor, estarei seguro, terei uma posição de importância. Isso é adoração. Diga comigo adoração. O que é adoração? Adorar significa literalmente apreciar o valor de algo ou de alguém. Significa reconhecer e declarar que algo ou alguém é digno de louvor. Significa elogiar algo ou alguém tão superior que a única coisa a ser feita é reconhecer o seu valor e celebrá-lo. Deixa eu dar um exemplo, eu vou caminhar para encerrar. A beleza física é algo agradável. Quantos concordam que a beleza física é algo agradável? Mas se você a diviniza, se você a transforma na coisa mais importante da vida de uma pessoa, você terá Afrodite, não somente beleza. E você vê pessoas agonizando o tempo todo por causa de aparência, gastando dinheiro e mais dinheiro sem moderação. E muita gente tem acreditado, no tempo em que nós vivemos, muita gente acredita que o valor do outro é determinado por beleza. Temos vivido numa sociedade que parece que o valor das pessoas é determinado pelo carro que se dirige, que o valor de alguém é determinado pela cor da sua pele. Todo mundo acha que vai se identificar. Parece que hoje o valor de alguém é determinado pelo número de seguidores ou tamanho de popularidade na internet. Parece que virou selo de aprovação divina, se alguém tem 20, 30, 50, 100 mil seguidores, parece que pelo fato de ter 100 mil seguidores, parece que virou critério de aprovação divina, porque tem 100 mil seguidores, é de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E a nossa sociedade tem medido o valor de alguém com base nessas coisas, e o meu e o seu valor não está nessas coisas, o meu e o seu valor não está, irmão, você pode não vestir roupa de grife, você pode vestir roupa de grife, isso não faz diferença, o seu valor não é determinado por isso, o meu e o seu valor não é determinado pela aparência física, a aparência física, irmãos, você vai mudar, pega uma foto sua de 6 meses atrás, e você vai olhar o tanto que você mudou de 6 meses para cá, fisicamente falando. Eu conheço uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente ligada, à beleza física, à aparência, gastando e investindo mais e mais dinheiro. Olha só, mais uma vez, vou colocar um equilíbrio, eu não estou falando que é errado, amém? Eu estou falando que o erro e o perigo se encontram quando isso se torna a coisa mais importante na vida de alguém. E essa pessoa gastando e gastando mais dinheiro, você olhava para a pessoa e você via profundas mudanças por causa de estética, procedimento estético. Em uma dessas, teve um seríssimo problema nos pulmões. A princípio acharam que era Covid, falta de ar, dificuldade de respirar, não era Covid. Tiraram de um hospital, levaram para outro, o pulmão estava perfurado. Pulmão perfurado, o médico chegou a dizer para o marido, se você tem alguma religião, se você crê em alguma coisa, agora é a hora de se agarrar. De tão crítica que chegou o estado da pessoa. E essa pessoa, quando voltou do coma, a primeira coisa que ela disse foi, eu vi Jesus. Ela disse, eu não ouvi de ninguém, eu ouvi em primeira mão, tá bom? Não foi alguém que contou a história que eu ouvi e estou reproduzindo, não. Eu ouvi da pessoa. Ela disse, eu estava de frente de um lago tão bonito, tão bonito, tão bonito. E ele, um leão, falou comigo.
Ele apareceu e a presença dele e a pessoa descrevendo. Eu não sei explicar como era a presença dele. A beleza e a tranquilidade, a paz do lugar. E ela dizia, eu não queria voltar. Eu sabia que tinha o marido, a família, eu não queria voltar. Ela disse que por um instante, ela pensou, e meu galardão? E minha recompensa? E sabe quando a pessoa, geralmente isso é muito comum entre marido e mulher, né? Que se conhecem só no olhar. Sabe quando a pessoa olha para você assim, ou seja, não tem muito o que ser feito. E ela disse que foi permitida a ela voltar. E essa pessoa, quando voltou do coma, irmãos, é outra pessoa completamente diferente. A gente se encontrava antes desse episódio, antes de tudo isso, a gente se encontrava, a pessoa estava sempre impecável, cabelo, maquiagem, sempre impecável. Você olha a pessoa hoje, vai para os lugares simples, às vezes chinelos, sem muita maquiagem. Uma experiência tão profunda e marcante. Que esse apego, esse desespero com a aparência física deixou de ser a coisa mais importante. Nessa noite eu não quero somente tentar levar você a identificar, porventura, por um acaso, se há algum ídolo, se há alguma coisa ou alguém que, né, se tornou tão fundamental, mais do que Deus para a nossa felicidade. Escuta o que eu vou ler para você. Se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a sua felicidade, para o sentido da sua vida, eu e você estamos diante de um ídolo. Então eu não quero nessa noite somente, né, talvez ajudar você a tentar identificar se há alguma coisa ou alguém que assumiu essas proporções, né, divinizamos essas coisas nos nossos corações. Eu vim aqui nessa noite te ensinar a substituir os ídolos. Abra comigo em Colossenses, o último texto que nós vamos ler nessa noite. No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo nos ajuda. Capítulo 3 de Colossenses, no verso 5, ele fala sobre o que precisamos fazer com a natureza terrena. Então ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é o quê? Idolatria. Então, a avareza é uma forma de idolatria. É quando, né, como eu mencionei o próprio Jesus falando, o dinheiro é o Deus da pessoa. E aí Paulo diz, o que precisa ser feito com a natureza terrena, com a idolatria? Paulo diz, precisamos fazer morrer. Mas como isso é feito? Leia a partir do verso 1. Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que precisamos fazer para substituir os ídolos no nosso coração? Paulo diz, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Irmãos, é entrarmos em um lugar onde vamos apreciar e descansar no que Jesus fez por nós. É quando como vamos substituir os ídolos, como vamos tirar um ídolo do nosso coração? É olhando para Jesus, é transferindo nossa atenção, nossa paixão, nosso zelo, nosso amor. É quando nós vamos nos dispor a adorá-lo e colocá-lo e dar a Ele um lugar de primazia nas nossas vidas. Quem está entendendo isso nessa noite? Isso envolve disciplinas espirituais. Todo crente precisa de disciplinas espirituais.
Eu e você, nós não ficaremos apaixonados por Jesus sem antes entendermos o que Ele fez por nós. Ele não vai ser a coisa mais importante para a gente se nós não entendermos o que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós, Paulo aos Coríntios disse, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é nesse lugar de disciplinas espirituais, de meditação na palavra, de oração, que nós vamos entrar num lugar, irmãos, por que o texto diz que eles adoravam ao Cordeiro? O texto diz que eles adoravam ao Cordeiro porque reconheciam o que o Cordeiro fez, reconheceram que ele foi morto e por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, aqui nós estamos hoje cheios de vida, justificados, perdoados. Então, para tirar esse ídolo do coração, eu vou transferir toda a minha atenção, toda a minha paixão, todo o meu amor, eu vou me dar a Ele completamente, eu vou me consagrar a Ele completamente. Ele vai se tornar a coisa mais importante da minha vida, os meus pensamentos serão todos voltados para Ele, tudo que eu pensar vai ser pensar, como Paulo diz, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, é disso que nós precisamos. Eu e você, nós não podemos nos relacionarmos com Deus somente por causa daquilo que Ele fez por nós, e que Ele faz por nós, e que Ele pode fazer por nós. Nosso relacionamento com Deus envolve adoração, envolve apreciar o valor dEle, envolve elogiar. Quantos de nós, em momentos de oração, não temos parado, né? Nossas orações, elas muitas vezes, e tem um lugar da oração de petição, você vai aprender isso na matéria, a oração que prevalece no Rema. Você vai ver que há diferentes aspectos da oração, onde, né, princípios bíblicos diferentes, eles são aplicados para que venha respostas às orações. Mas a Bíblia fala de uma oração de adoração, onde damos a Ele louvor, onde damos a Ele, reconhecemos, honramos, apreciamos. Você recebe essa palavra nessa noite? Timothy Keller, se você puder, já vai ficando de pé comigo. Timothy Keller é um autor, ele é um pastor de uma igreja em Nova York, e vários livros desse homem de Deus têm me abençoado, e um desses livros, ele diz uma frase tão poderosa, ele diz: se você extirpar um ídolo e fracassar em plantar o amor de Cristo no seu lugar, esse ídolo vai crescer de volta. Então nessa noite, nós não vamos somente extirpar ídolos do nosso coração, nós vamos plantar o amor de Deus nos nossos corações. Sabe, adoração, você olhar para determinados textos da palavra e você torná-los tão pessoal. Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira. Deus me amou de tal maneira. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que me julgasse, mas para que eu fosse salvo por meio dele. O que é isso? Disciplinas espirituais. Estamos voltando a nossa atenção para Ele. Estamos apreciando Ele, apreciando o que Ele fez por nós. E a partir disso, desse exercício, Ele vai se tornar mais atrativo, Ele vai se tornar mais atraente. O relacionamento e a caminhada com Ele vai ser algo tão profundo, tão marcante, cheio de experiências. As coisas dessa vida, se tiver, como Paulo falou, tem abundância, aleluia, celebramos a abundância. Tem escassez, mas isso não é motivo de desespero. Se por um momento é escassez, circunstâncias acontecem, isso não é motivo de desespero. Esse mesmo Deus que promove e provoca abundância, tira da escassez, soluciona, traz respostas, abre portas. A gente precisa pregar sobre contentamento. Muitas vezes a gente fica com os olhos muito naquilo que nós não temos, esquecemos de celebrar o que temos. Celebrar o que temos hoje. Tirar os olhos daquilo que não temos. Eu não estou falando para deixar de pensar grande, deixar de desejar, planejar, de crer em Deus para coisas. Não é disso que eu estou falando. Vamos crer, amém? E as nossas orações, respostas, nossa fé será honrada e chegaremos aonde Deus tem mostrado que chegaremos. Mas até que cheguemos lá, nós precisamos viver em contentamento. Pastor Neemias mostrou um versículo de manhã. Hebreus capítulo 13, não foi? Coloca aí, por favor, 13, 5, 6. Coloca aí Hebreus capítulo 13. Olha que coisa maravilhosa.
Assim afirmemos... Não, volta, por favor. Volta 4. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tens. Diga comigo, contentamento. Contentai-vos com as coisas que tens. Porque Ele tem dito, pode passar? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Verso 6. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que poderá me fazer o homem? Quantos podem? Eu perguntei ao pessoal se dava para cantar uma música, sabe, antiga. Pode vir aqui. Eu acredito que a irmã vai conhecer. Pode vir a turma inteira. Mas eu queria, por alguns minutos, somente que pudéssemos somente voltar a nossa adoração para Ele, o nosso louvor para Ele, e a gente colocar dentro de nós as coisas no lugar, e dizer: no meu coração quem tem a primazia é Ele, no meu coração quem ocupa o lugar de senhorio é Ele, é a Ele que eu dou o meu louvor, é Ele que me fascina. Lembra daquela música antiga? Já pegaram no seu tom? Então cante, pelo amor de Deus, que eu não posso fazer isso. Sejam abençoados na prática da palavra. Foi uma alegria enorme estar com os irmãos. Amém. Aleluia. De receber